Muito boa noite, estamos de regresso com o Em-Debate aqui na TCV, acompanhados dos representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos a leitura dos partidos com assento parlamentar às principais conclusões do relatório Cabo Verde Economic Update de 2024, mas também propomos uma análise aos resultados da terceira edição do Cabo Verde Investment Forum. São hoje os nossos convidados, o deputado Celso Ribeiro, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. O deputado António Monteiro, em representação da UCID e que entra neste debate através da plataforma Google Meet, está em São Vicente, a quem também cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por participar no Em Debate. E também o deputado Fidel Cardoso de Pina, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também agradecemos uma vez mais por vir ao Em Debate. Comecemos então pelo relatório Cabo Verde Economic Update de março de 2024, Economia Azul, o latente potencial da pesca e aquacultura em Cabo Verde, um documento de 48 páginas do Grupo Banco Mundial e que, de uma forma muito genérica, reconhece que Cabo Verde demonstrou resiliência na recuperação pós-pandemia da Covid-19, mas que a crise evidenciou vulnerabilidades como a dependência do turismo e os riscos decorrentes do mau desempenho das empresas públicas, com as alterações climáticas a exacerbarem essas fraquezas. Portanto, no seu relatório, o Banco Mundial analisa o status da economia cabo-verdiana em 2023, projeta cenários para 2024 e apresenta opções políticas para acelerar a consolidação fiscal, reduzir as vulnerabilidades da dívida e promover o crescimento sustentável da economia azul, fortalecendo assim a resiliência aos choques climáticos e económicos. Queremos então ouvir a análise que os representantes dos partidos fazem e que soluções apresentam para as fragilidades identificadas. Começamos hoje precisamente pelo PICV, o representante do PICV, deputado Fidel Cardoso de Pina. Muito do que está no relatório já sabemos, tem sido muito falado. O país está a recuperar e mostrou resiliência no período pós-pandemia, mas persistem então esses desafios, sobretudo a forte dependência de Cabo Verde ao turismo de sol e mar, que deixa o país altamente exposto a choques externos, fraco desempenho das empresas públicas, sustentabilidade fiscal, desafios das alterações climáticas, também forte dependência externa. Nesta altura, estamos a dar os passos certos e necessários para mudarmos o status quo, avançarmos naquilo que é necessário para a tal diversificação da nossa economia? Bom, muito boa noite, Jefferson. Começo por cumprimentar a si, os técnicos, os jornalistas, os colaboradores da televisão de Cabo Verde, saudar os colegas do painel, mas também cumprimentar os telespectadores que nos acompanham no país e na diáspora. É sempre um prazer estar aqui nos estúdios da televisão pública de Cabo Verde para debater esses temas. Jefferson, efetivamente, desde os últimos anos, o país vem sendo confrontados com vários relatórios, vários estudos que, ao fim e ao cabo, acabam por demonstrar aquilo que o PICV tem defendido em vários espaços e fóruns públicos, que tem a ver com os retrocessos em matéria de governação em distintas áreas com o Sr. Ulisses Correia Silva e o MPD. Desde logo em matéria de economia, em matéria de direitos e liberdades, em matéria de transparência e gestão da coisa pública, a nível da condição de vida dos cabo-verdianos, mas também a nível daquilo que é a governança do país. Aliás, é de domínio público o estudo da afrosondagem, é de domínio público o último estudo do INE em matéria de governação, paz e segurança, assim como este relatório do Banco Mundial, que dá pistas daquilo que é o estado da economia de Cabo Verde em 2023, mas também projeta os cenários, como bem disse na sua introdução. Desde logo em 2023 houve aquilo que é uma desaceleração da economia em 5,1%, em que o turismo, portanto, regressa aos níveis da pré-pandemia.
Aqui é preciso dizer que, lamentavelmente, o crescimento que houve no passado só tem sido à base do consumo. O país continua a endividar, aliás, a própria GAU chama a atenção do alto recurso por parte do governo àquilo que é o endividamento interno, que é perigoso, mas também ao falhanço daquilo que são os processos de privatizações que têm também ocorrido. Por outro lado, o relatório também refere aquilo que é a inflação, que, portanto, caiu em 3,7%, embora seja devido àquilo que é a redução dos preços dos combustíveis e dos alimentos e não por políticas gizadas por este governo. Entretanto, como sabemos, ultimamente os preços começaram a aumentar. Há 3 dias saiu, inclusive, alguns dados que referem alguns produtos nacionais que tiveram uma subida galopante. Falo do feijão, que subiu 24,8%, falo do arroz, que subiu 16,9%, ou falo do milho nacional, que subiu 11,8%. Portanto, estou a falar de produtos que têm um alto significado para aquilo que é a dieta dos cabo-verdianos. O relatório refere bem que o turismo continua a ser o principal motor de crescimento de Cabo Verde. O MPD encontrou um país infraestruturado, aeroportos, portos, estradas, e isso tem sido, até agora, a alavanca do turismo, que contribui com cerca de 25% do PIB, mas, como bem disse, nós não estamos a conseguir diversificar a economia e mesmo o turismo ainda está aquilo que é a base de sol e praia e não temos conseguido, com esta governação, explorar, e mesmo a chegada de 1 milhão de turistas é algo que era já esperado e que não é nenhuma novidade porque o PCV já tinha previsto. Entretanto, há um detalhe importante que diz que a pobreza mantém-se acima dos níveis da pré-pandemia, ou seja, que a pobreza aumentou agora em relação a antes da pandemia. Houve um aumento das receitas fiscais, que não é pelo alargamento da base tributária, ou seja, que não aumentaram o número de pessoas ou empresas a pagar impostos, mas sim deveu-se basicamente àquilo que é o aumento da carga fiscal que este governo tem aumentado nos últimos orçamentos do Estado. É só ver que o último orçamento do Estado vai aumentar ainda mais a carga fiscal aduaneira, mais de 400 produtos, houve aumento daquilo que é o IVA em restauração e, portanto, isso demonstra. Por outro lado, o relatório também fala daquilo que são os riscos relacionados aos desempenhos das empresas públicas, portanto, que gera preocupações persistentes, e aqui é preciso falar do caso da TACV ou mesmo da Eletra, como se sabe, pariu umas 3 empresas e agora, portanto, a Eletra se transformou em 4 empresas. Continuam os riscos também neste relatório do aumento dos preços das matérias-primas. Fala, portanto, desse possível aumento, o que obviamente vai encarecer também o custo de vida e o custo dos produtos finais, mas também fala das mudanças climáticas que continuam a ser uma grande ameaça em face àquilo que são as vulnerabilidades do país. O relatório deixa uma recomendação muito importante. Diz que Cabo Verde, enquanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento, deve priorizar o investimento de forma consistente no desenvolvimento da sua economia azul. Para quê? Para promover a sustentabilidade, o crescimento económico, melhorar os meios de subsistência e preservando os ecossistemas marinhos. E vem precisamente na linha daquilo que o PICV defende e ao longo da sua governação até finais de 2016, com programas robustos, vigorosos, vem defendendo, além de mais, com propostas consistentes, como é o caso da Carta de Política de Pescas de 2014, a Carta a favor da promoção do crescimento azul em Cabo Verde, ou a toda a abordagem daquilo que é a economia azul desenvolvida, que o atual governo, portanto, tem retomado de forma tímida, lenta, com muito atraso depois de um certo abandono e má gestão do setor. Para concluir mesmo, para dizer que o colega Sérgio de Tarrafal sabe que a nossa colega Evelyn Ramos tem batido muito nesta tecla, inclusive no Parlamento, que tem a ver com a pesca artesanal. O relatório refere que a pesca artesanal pode ter um papel
vital naquilo que é a segurança alimentar, apesar dos desafios da sobreexploração e a infraestruturação inadequada. A maioria da governação e das infraestruturas da pesca poderia impulsionar este setor, assim como a agricultura, que referiu bem, mas falta investimento, treinamento e apoio Na próxima técnico. ronda teremos a oportunidade então de aprofundarmos nesse caminho que este relatório aponta, que é o setor da economia azul, que aponta como uma opção e como potencial que Cabo Verde tem e que pode ser melhor explorado. Celso Ribeiro, da parte do MPD, como é que olha para este relatório, as recomendações, as conclusões e o que é que o governo que o MPD sustenta tem feito para melhorar o desempenho de Cabo Verde? Muito boa noite, senhor jornalista. Aproveito para cumprimentar a si, os colegas do painel, o colega Fidel e o colega Monteiro, que está em São Vicente, e também os técnicos que nos estão a proporcionar este momento para, de facto, explicar a opinião pública cabo-verdiana relativamente aos vários relatórios que vêm surgindo, particularmente este relatório do Banco Mundial. Eu não podia esperar outra leitura, outro entendimento por parte do meu colega Fidel de Pina. É normal que em democracia a oposição diverge da situação, mas contra factos não há argumentos. O colega Fidel tenta mandar para baixo todas as políticas deste governo e lê o relatório de uma forma tão seletiva que, sinceramente, eu acho que nem ele está a acreditar no que está aqui a dizer. Como é possível falar que nós que conseguimos diminuir a pobreza, nós que conseguimos fazer esse país a crescer acima do seu potencial, e ele consegue colocar em causa 5% de crescimento, e durante 15 anos a média de crescimento do PICV é a volta de 1%, ninguém pode levar a sério. Portanto, está aqui a provar mais uma vez que o PAICV não é alternativa para governar este país. Pronto, nós tomamos todos os relatórios como sendo um instrumento de orientação. E relativamente a um parceiro tão importante como é o Banco Mundial, é um relatório que, de facto, reconhece os ganhos do país, dá pistas para o desenvolvimento. Todos nós já estamos bastas vezes aqui e também em outros fóruns a debater da necessidade da diversificação da nossa economia. Nós temos uma economia de monocultura, turismo, e quando fala que criar uma infraestrutura, mais uma vez veio a provar que o PICV é muito bom a governar quando está fora, na bancada. É um excelente observador e quando observa consegue perspectivar, mas na prática não consegue fazer nada. Porque criaram infraestruturas e com essas infraestruturas o que é que fizeram? Endividaram o país. Depois aumentaram a pobreza, aumentaram o desemprego e consequentemente têm algo para dizer relativamente a este governo, que perante Covid-19, e não faz referência que o Banco Mundial também faz, que apesar da situação da Covid-19, nós conseguimos demonstrar que o país é resiliente, porque em 2 anos, o que não aconteceu com eles, em 15 anos apenas, crise subprime foi suficiente para eliminar tudo o que existe neste país. Nós não. É o nosso destino. O PICV destrói e o MPD constrói. E o povo cabo-verdiano há de reconhecer esse mérito do MPD. Portanto, nós estamos conscientes do que a diversificação da nossa economia é o caminho. E nós estávamos num bom caminho. Porque quando fala dos transportes, dos TACV, esqueceu o que é que nos deixaram. Qual é a herança? Deixaram apenas cacos. Zero. E nós, de facto, tínhamos uma política que foi interrompida, e não é apenas Cabo Verde, foi interrompida a nível mundial. E Cabo Verde está inserido no mundo. Nós, na altura, pela primeira vez na nossa história, em 2019, conseguimos ter uma balança comercial superávit, positivo, com grande contributo dos transportes. Mas o PICV tem vergonha de abordar esse facto. Por isso eu acho que nós devemos celebrar, sim. Ninguém está a dizer, nós temos consciência que o caminho é longo. Mas nós estamos a percorrer este caminho com confiança
e, sobretudo, para criar condição para que no futuro venhamos a ter um Cabo Verde que todos os cabo-verdianos ambicionam. E neste sentido, quando fala que a economia azul, nós reconhecemos e nós temos estado a fazer um investimento muito significativo, não só a nível técnico, criando condições, por exemplo, a escola do mar, a UTA, entre outros. Estamos a fazer também investimentos diretos. Projeto de reforço da capacidade nacional do domínio da inovação e investigação para a promoção da economia azul. 38 mil contos, financiado pela cooperação espanhola. Elaboração e aprovação da estratégia do género na pesca. 33 mil contos. Projeto para a construção de 7 arrastadores. Portanto, se eu começasse aqui a elencar o que nós estamos a fazer e o que está previsto, eu acho que sim, devemos reconhecer que estamos no bom caminho e já aumentamos o contributo deste setor no produto interno bruto, o que demonstra que estamos a caminhar para a diversificação. E a outra parte é a agricultura, que também o relatório faz referência. Quando ele faz referência ao relatório da afrosondagem e também o inquérito do Instituto Nacional de Estatística, por que é que não diz que esse mesmo relatório avalia o líder deste país, o líder do MPD, em 60 e 71% dos cabo-verdianos elegem como sendo um bom primeiro-ministro? Então em que é que ficamos? E quem anda a dirigir este país? Ele é eleito como sendo 71% a reconhecer que está a governar bem e agora a minoria, que não quer, porque isto aqui é a ânsia de chegar ao poder. Mas não se chega ao poder. Isto é um conselho que eu deixo. E eu tenho feito isto mesmo com muita pedagogia. Eu acho que nós devemos aqui, sim, ser muito rigoroso em analisar os dados. Não é dizer, por exemplo, que aqui até nós, como sendo deputados, que temos obrigação moral de falar a verdade aos cabo-verdianos, estamos aqui a tentar falsear. Mas eu estou aqui, sinceramente, eu espero que na próxima ronda debatamos com objetividade e os valores que acabou de apresentar. Eu já os apresentei aqui e eu acho que os cabo-verdianos estão atentos. Fizemos o país em 2 anos a crescer 17,7% e diz que não. Mas esquece de dizer a esses mesmos cabo-verdianos que em serviço da dívida de 2008 a 2015 pagamos apenas serviço da dívida, juros, 26 milhões e vai aumentar agora a volta de 11 milhões. E só paga quem tem condições para pagar. E nós até hoje criamos condições. O país está a crescer, estamos a distribuir e estamos a honrar os nossos compromissos. E esse discurso do meu amigo Fidel pressupõe que eles endividaram com gente que não iam pagar. Por isso, aí sim, o grupo de apoio orçamental disse não. Se vocês não inverterem esse caminho, nós não vamos apoiar o orçamento cabo-verdiano. Foi aí. E, mais uma vez, destruíram. E o MPD tomou o país. E, graças a Deus, eu acho que o país está no bom caminho, sim. Porque estamos a crescer, estamos a redistribuir esse crescimento, porque estamos a diminuir a pobreza, estamos a criar emprego e, sobretudo, não estamos a fazer como no passado, tirar da pobreza absoluta para entrar na pobreza extrema. Não. Estamos a fazer essa diminuição da pobreza com coerência e com consistência, porque não estão a sair da pobreza absoluta para entrar na pobreza extrema. Isto pressupõe autonomia, que é o que nós defendemos, contrariamente a vocês, que é dependência para no futuro explorarem. Não, para nós, cada cidadão tem o seu direito. É por isso que nós trabalhamos tendo como foco o ser humano, a pessoa humana e os cabo-verdianos. Muito obrigado, então, por esta primeira incursão. António Monteiro, e do lado da UCID, como é que olha para este relatório do Banco Mundial? Muito boa noite, Jefferson. Boa noite também aos colegas do painel, o Celso, o deputado Celso e o meu amigo. E também ao deputado, meu amigo Fidel da Pina. E uma boa noite especial a todos os cabo-verdianos que nos acompanham, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Ora, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de dizer que o relatório é um relatório normal. É um relatório que não traz absolutamente nada de novo daquilo que é o
o nosso conhecimento e aquilo que é a nossa vivência política aqui no país. É um relatório que aponta algum caminho para que o país possa ganhar mais resiliência e, do nosso ponto de vista, não é nada de novo, porque temos batido, o CID tem batido no Parlamento sobre essa questão desde que nós entramos na Casa Parlamentar pela primeira vez, isto em 2006, isto é, há 18 anos atrás. E batíamos porque entendíamos na altura e continuamos a entender que focarmos só no turismo. António Monteiro, desde essa altura, 2006, até esta parte, que é um tema então que a UCIT tem-se debatido, a UCIT sente que houve ensaios no sentido de se diversificar a economia. Como é que a UCIT olha para os passos que o país tem dado no sentido de se diversificar, trazer algo mais para uma economia mais resiliente e diversificada? Nós temos batido, infelizmente, as tentativas que nós temos visto por parte dos governos, quer o governo anterior, quer seja este governo, foram sempre tentativas muito tímidas. Isto é, não se assumiu de frente os desafios que o país tem, de sorte que pudéssemos ter, por exemplo, a indústria mais vibrante, a economia agrícola mais vibrante, o setor das pescas e da economia azul no seu todo mais vibrante e aposta nas tecnologias de informação e da comunicação também muito mais vibrante. Houve algumas tentativas, nós não podemos dizer que não houve algumas tentativas, mas do ponto de vista da UCIT, estas tentativas foram tímidas e, portanto, os resultados que se deveriam esperar não tiveram o efeito desejado, que significa criação de mais riqueza e criação de condições para que as famílias cabo-verdianas, para que os empresários e para que os cidadãos cabo-verdianos pudessem ter um país capaz de, em primeiro lugar, transmitir confiança, em segundo lugar, segurar, acima de tudo, os jovens que procuram o estrangeiro para poderem tocar a vida pela frente e, em terceiro lugar, para tranquilizar as famílias, dando dignidade e dando esperança a estas mesmas famílias. Isto não tem acontecido como nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, isto tudo porque os governos que já tiveram à frente do país não demonstraram esta capacidade. E este relatório, Jefferson, vem nos dizer uma coisa que é clara. O meu amigo e colega Celso vem dizer que o relatório não fala da pobreza. Não, o relatório é muito claro aqui relativamente à pobreza. Se em 2019, antes da pandemia, o nível da pobreza era 14,1%, em 2017, isto com o 3,75 dólares, o PPP 3,75 dólares, em 2022 era de 16% e em 2023 foi de 15,1%. Portanto, aqui, independentemente de nós querermos acreditar ou não, aceitar ou não, os relatórios valem o que valem. Eu costumo dizer que quem dorme com o seu doente é que sabe como ele dormiu, os relatórios valem o que valem, mas a verdade é que o relatório está a apontar estes números e, ao apontar estes números, leva-nos a concluir que ainda em 2023, que o relatório refere, ainda nós estamos atrás do valor de 14,1%, que foi o valor de 2019. Portanto, aqui há, sem sombra de dúvida, ainda um nicho de pobreza 1% superior àquilo que era em 2019,
e nós esperamos que o governo possa trabalhar no sentido, de facto, de poder reduzir esta pobreza a um dígito. Porque não é aceitável, Jefferson, que tenhamos um país com a capacidade, com o potencial que nós temos e com o número de população que temos para continuarmos ainda com pobreza da forma como temos, para continuarmos a ter jovens a quererem fugir, digo mesmo, a quererem fugir do país porque não têm esperança que nós tenhamos a capacidade de reverter a situação e, portanto, os poder segurar aqui em Cabo Verde. Daí que o relatório, como eu disse, não é novidade. O relatório vem dizer aquilo que nós, no Parlamento e nas nossas, em outros palcos, nas nossas conferências de imprensa, nas nossas reuniões, nos bairros que fazemos com os cidadãos cabo-verdianos, temos dito. E, pronto, repara que o Celso disse uma coisa há bocado que é verdade, e é extremamente complicado, é que pagamos, há uns anos atrás, cerca de 26 milhões de contos do serviço da dívida. Repare, Jefferson, que em 2022, 50%, repare, 50% das receitas dos impostos foram direcionados para o serviço da dívida. Em 2022. Em 2023, aproximadamente 47% das receitas cobradas, que não é pouco dinheiro, também foram direcionadas para o pagamento do serviço da dívida. Quer dizer, repare que nós estamos a trabalhar mais, os cidadãos cabo-verdianos estão a trabalhar mais só para pagar a dívida que este país tem estado a fazer. Recursos que podiam ser alocados ao desenvolvimento, não é? Evidentemente, pergunta, se nós estamos a trabalhar só para pagar as dívidas, quando é que nós teremos a capacidade de podermos sair dessa situação e começarmos a investir fortemente na saúde, para melhorarmos a nossa saúde, para começarmos a investir fortemente na nossa educação, para termos universidades com recursos suficientes para podermos formar bem os nossos jovens, para podermos fazer com que as nossas infraestruturas sejam feitas com um recurso, com uma grande parte deste recurso a partir das nossas riquezas. Mas nós não estamos a ter capacidade para isso, porque um país que no serviço da dívida consegue colocar metade ou aproximadamente metade daquilo que ele arrecada em impostos para pagar este serviço, tem um futuro comprometido. E é importante que a gente consiga direcionar, diversificar a nossa economia para criarmos mais riqueza e, consequentemente, podermos ter a capacidade de responder satisfatoriamente às ambições das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Este é o desafio que nós temos pela frente. Todo o resto pensamos que é fazer perder tempo e nada mais do que isto, e, portanto, o governo do Dr. Ulisses Correia Silva deve ir a fundo em determinadas questões, pegar mesmo a questão da agricultura, pegar mesmo a questão da pesca e lembrar, nós somos ilhas e precisamos de ter transportes com preços muito mais baratos do que aquilo que nós temos e que o subsídio que é dado a uma companhia e não é dado a outro para ser reanalisada para que todas as companhias que estão a ligar as ilhas possam ter a possibilidade de ter o subsídio e, consequentemente, tendo esse subsídio, aplicar preços mais baratos e, tendo preços mais baratos, nós podemos fazer a nossa economia fluir de uma forma mais robusta e mais consistente, que é aquilo que os cabo-verdianos estão à espera. Certo, muito obrigado, António Monteiro, também por esta primeira incursão. Neste relatório, há aqui Fidel Cardoso Utopina, no resumo que se fez deste relatório, há alguns dados aqui que retive, que o turismo, já o disse aqui, continua a ser o principal motor de crescimento em Cabo Verde, mas a pobreza permanece acima dos níveis pré-pandemia, a situação orçamental melhorou, com o déficit a diminuir para menos 0,3% do PIB, impulsionado por aumento das receitas fiscais. Contudo, os riscos fiscais relacionados com o desempenho das empresas públicas
são preocupações persistentes. Portanto, há aqui preocupações relativamente a riscos fiscais, mas ao mesmo tempo também persistem riscos significativos, incluindo possíveis aumentos dos preços das matérias-primas. Portanto, é um pouco daquilo também que em alguns programas temos falado, mas ao mesmo tempo também é essa questão da economia azul, que é apontada neste relatório como crucial. O deputado Fidel já falou neste aspecto, o deputado Celso Ribeiro também, e agora também o deputado António Monteiro. Portanto, a economia azul é apontada no relatório como crucial para diversificar a economia de Cabo Verde e aumentar a sua resiliência, mas teremos de percorrer um caminho de gestão responsável dos recursos marinhos, de melhorias na recolha de dados e na capacidade estatística e a implementação de políticas integradas que promovam setores como o transporte marítimo e as energias renováveis, enfim, mas também temos de ter atenção ao potencial do desenvolvimento da aquacultura. Portanto, há aqui também direções que podemos seguir para dar um toque na diversificação dessa economia. Sim. Bom, na verdade, eu tenho que dizer primeiramente que o PICV é um partido sério, um partido responsável, e nós fazemos a análise de uma forma cuidada, de uma forma aprofundada, e os dados que estamos a trazer aqui, os dados não mentem, os números estão lá, e basta qualquer cabo-verdiano consultar e vai ver que o que estamos a dizer aqui correspondem efetivamente à verdade. O problema é que nós temos uma maioria que peca pela falta de humildade, não é? Fica ainda alguma arrogância política que, por vezes, o próprio Sr. Primeiro-Ministro, às vezes nos debates, não ouve. E esses estudos refletem os sentimentos dos cabo-verdianos, não é? Veja que a afrosondagem diz que 63% dos cabo-verdianos dizem que o país vai numa direção errada. O INE, com o estudo da governança, paz e segurança, os representantes do governo são os piores avaliados. 37% não confia, 32% confia muito pouco. E esses dados, eu acho que quem está no poder deve aceitar com humildade e ver como corrigir e melhorar. Por outro lado, o PICV deixou provas dadas. Nós deixamos um crescimento em 2015 em 4,7%. O Banco Mundial disse que nós fomos campeões da pobreza. Está lá, 2015, é só consultar os relatórios. Se nós temos um turismo hoje, é graças aos investimentos que foram feitos do PICV. Investimentos concessionais, investimentos responsáveis e sustentáveis. E, portanto, não era possível infraestruturar o país sem endividar. Isso é impossível. Mas nós temos agora uma grande diferença entre o PICV e o MPD. O MPD fala, o PICV faz. Essa que é a diferença. E, portanto, nós demos provas e estamos a dar provas também na oposição que percebemos aquilo que nós estamos a dizer. Por outro lado, é importante referir que o MPD continua a endividar gravemente o país. Em apenas tão somente 8 anos. Em 2016, portanto, deixamos em 211 milhões de contos e agora estamos em 315 milhões de contos. Entre linhas, o relatório Jefferson nos diz que a atual governação não consegue gizar políticas que possam lançar bases para o crescimento sustentável e para a atração de investimento, nomeadamente na consolidação de várias áreas que estão a falhar, naquilo que é a aceleração da transição digital e energética, na conectividade aérea e marítima. É um caos em matéria de políticas públicas para transporte. É um caos. Veja o que está a passar com a Bestfly, com a TICV. O Estado detém 30% e que o Primeiro-Ministro já falou hoje da integração dos possíveis funcionários, etc. Com pessoas há 3 meses sem receber salário. Por quê? Porque é culpa deste governo, que falhou nas suas opções. Veja que a Air Senegal já abandonou o Cabo Verde por causa de calotes. Quer dizer, isto é grave. Por outro lado, a competitividade fiscal, que nós temos um governo que tem estado a agravar aquilo que é a carga fiscal, não obstante das grandes reformas fiscais que o PICV vem fazendo desde há muito tempo. Nós discutimos isso, inclusive, no último projeto de lei, que
a própria exposição de motivos enaltece a grande reforma fiscal. E, por outro lado, aquilo que é o aumento da qualidade, com qualidade da oferta turística, que este governo não tem conseguido, portanto, melhorar. Estes dados são claros. É evidente essa situação. Não temos tido políticas integradas, consistentes, políticas sistematizadas que possam traduzir em quê? Em estabilidade económica, em melhoria do ambiente de negócios, mas, sobretudo, a diversificação da economia que este governo não tem conseguido fazer, e é por isso que o relatório do Banco Mundial refere bem que se tem-se reforçar aquilo que é a economia azul. Minha gente, o mar deve ocupar a centralidade das políticas de Cabo Verde. A brincar, em Cabo Verde, nem sequer sabemos quantas pessoas sabem nadar. Um país que é arquipelágico, insular, uma questão básica. Eu vivi num país que não tinha mar e as pessoas diziam, vocês são bons a nadar, mas eu não sei. Para perceber qual é que é a importância do mar, mas sobretudo na efetiva aplicação de políticas públicas para se poder aproveitar da economia azul. Há bocado eu falava da pesca artesanal, que pode e sim ser um impulsionador naquilo que é a segurança alimentar. Os homens do mar, o papel que desempenham, o Célio do Tarrafal sabe como é que é importante os pescadores, as peixeiras e toda a economia que está à volta disso. Mas o relatório fala claramente que é preciso mais infraestruturas, é preciso mais investimentos, porque este setor claramente precisa disso. Mas eu tenho que novamente reafirmar, um país que é arquipelágico, um país que é insular, não pode estar com essa situação dos transportes. Não é possível diversificar a economia se aquilo que é uma questão de soberania nacional, que é conectar o país. E estamos sistematicamente com problemas. Neste momento estamos com o Boeing e com a Global Aviation a fazer aquilo que é a conectividade das ilhas. Com essa situação da TICV, estamos a perder recursos humanos, quadros altamente especializados em aviação civil e aeronáutica. Isso vai ter um custo terrível, inclusive para essa empresa que o Sr. Primeiro-Ministro disse que vai ser exclusivamente do Estado, se não me falha a memória. Portanto, Jefferson, a situação é de veras preocupante em distintos setores, e o relatório, portanto, é claro, e o MPD tem que ter humildade para aceitar com naturalidade essas questões, mas também os estudos, que nada mais, nada menos que é consultar as pessoas lá em casa para que possam exprimir verbalmente qual é que é o sentimento em diferentes áreas da governação do país. Portanto, é a percepção, e eu apelo aqui mais uma vez à humildade, à tranquilidade, porque o PCV já foi julgado, não vale a pena vir regressar ao passado, e a incursão que fez o colega Celso demonstra algum desespero, e na verdade nós estamos a discutir agora o presente, estamos a discutir as falhas que o país tem tido, e temos que ter essa capacidade de reconhecer e, se possível, arrapiar caminho para fazer mais e melhor, porque quem fica, no fundo, em péssimas condições são as familiares. Veja que nunca nós tivemos tanta convulsão social e laboral. Neste momento, situação grave no país. Médicos, professores, polícias, uma situação altamente preocupante e grave, com o custo de vida a aumentar cada dia mais, com mais aumento do custo de vida, as famílias com menos poder de compra, e não é à toa que aquilo que diz o colega António Monteiro, e tem toda a razão, desesperadamente os cabo-verdianos só veem a imigração como uma única porta da saída, porque este governo claramente não tem conseguido proporcionar oportunidades, sobretudo à juventude, que é a que sofre nas mãos desse primeiro-ministro e do governo do MPD. Celso Ribeiro, o PICV dizer que este governo não tem tido políticas integradas e consistentes. Realmente eu assisti com muita atenção essa explanação do colega Fidel, e cada vez fico mais preocupado, porque realmente não consegue dizer uma verdade. Porque quando diz que os funcionários estão há 3 meses sem receber salário, não é verdade. Já receberam abril e vão receber ainda. Estiveram sem receber. Não, mas disseste 3 meses. Estiveram sem receber. Não é verdade. É Senegal que já saiu do país. Estás a repetir aqui uma inverdade que o teu colega disse na rádio. E ontem fez a ligação. Praia,
Sal, eu tenho aqui essa imagem, depois eu posso partilhar. Eu vou-te mostrar essa imagem. Portanto, eu acho que não faz sentido. A arrogância é o que tu estás aqui a tentar mostrar, sem conseguir sequer falar a verdade. Mas pronto, eu estou aqui para ajudar os cabo-verdianos a perceberem real o que é que está a passar. Relativamente aos transportes, tens coragem de vir cá abordar essa temática? Nós já o fizemos aqui. Eu acho que o que devia explicar aos cabo-verdianos, o que é que fizeram aos ATRs, que já estavam 75 pagos, mas são dinheiro dos cabo-verdianos. Então, passado tão ruim. Quem não tem vergonha do seu passado, fala sempre do passado. Nós orgulhamos do nosso passado. Estamos a construir este país com o suor dos cabo-verdianos. Portanto, não faz sentido abordar esta temática. Turismo. Sim, conseguimos preparar o país para em 2 anos chegarmos onde nós chegamos. 1 milhão de turistas significa que nós não passamos, isto é considerado em todo o mundo, nós não somos um país qualquer. Passamos a ser um país relevante. E relativamente às infraestruturas que vocês tanto falam, aeroporto da Praia, construíram, encontraram. Aeroporto da Boa Vista, etc, etc. Nós podemos abordar essas inverdades que vocês estão constantemente a repetir, porque não? Não, os dados falam sim. E falam verdade. Mas às vezes nós temos uma capacidade criativa de construir inverdades. Mas é nossa obrigação destruir essas inverdades, como nós estamos aqui a fazê-lo. Portanto, e quem fala que os jovens cabo-verdianos ou estão mortos ou estão na cadeia, eu acho que não é digno de abordar dos jovens cabo-verdianos, porque foi o colega Fidel quem fez referência aos jovens. Não, meus senhores, nós somos um país arquipelágico, aberto ao mundo. Criamos condições em que os nossos jovens saem do país para competir lá fora. Nós sempre fomos um país de imigração. Qual é agora o grande problema? Porque os jovens, e nós temos números a demonstrar, que a grande maioria sai para estudar, a outra grande maioria sai porque nós somos um governo de confiança, conseguimos criar condições para que, de facto, os jovens saiam aqui com segurança. Vão à procura de melhores lá fora para investir. Qual é o nosso principal ativo que nós temos aqui? Só para terminar. Não estamos a perder recursos. Porque não há nada a dizer. E o senhor jornalista consegue dizer que os que estão a sair daqui são os tais cérebros, como o PSB faz crer? Não. Vão à procura de melhores. Isso foi sempre do passado, dos nossos antepassados até agora. E o que é que vão contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde? Porque cada um cabo-verdiano tem o seu sentimento de altruísmo, vai lá fora para investir no seu próprio país. É o que está a acontecer. E só analisar os dados. Porquê? Porque a remessa dos imigrantes vem aumentando. Para dizer ao colega e amigo Monteiro que eu não disse que o relatório não faz referência à pobreza. Faz sim, mas a pobreza está a diminuir. Eu expliquei aqui que a diferença entre a pobreza absoluta e a pobreza extrema advém de consistência, porque ao sair da pobreza absoluta, o normal é ir para a pobreza extrema, como acontecia no passado. Mas hoje não. Estamos a criar condição, dar formação profissional, dar autonomia e, consequentemente, criar os seus próprios empregos e empregar mais. É por essas políticas que nós temos tido diminuição de emprego, diminuição também da pobreza. E há uma outra falácia que vocês estão constantemente a falar da dívida pública. Eu só vou usar aqui uma palavra tão simples. Meus senhores, isto até nós aqui, vamos aos bancos, só se empresta quem tem condições para pagar. Se nós estamos a garantir, mas para se desenvolver qualquer país, um país insular como é Cabo Verde, um pequeno Estado insular em desenvolvimento, tem que se endividar. Mas nós temos que endividar e fazer investimentos produtivos. E não como o que aconteceu no passado, como Casa para Todos, barragens, entre outras coisas, em que contribuiu para o aumento da dívida, onde hoje, como já foi dito aqui, estamos a pagar apenas em serviço da dívida e nós estamos a pagar. Porquê? Porque fizemos o país crescer. E quando o amigo diz que nós estamos a crescer apenas a 5%, são os números que estão no relatório, mas nós temos que perceber os números. E 5 é o nosso potencial. E nós temos que criar muito mais
Aí é que entra a nossa diversificação. Por isso é que nós estamos a investir fortemente na formação profissional. Nós estamos a investir também nas novas tecnologias, que é o futuro. E relativamente à economia marítima, o discurso do colega diz tudo o que fizeram. Se estão a pedir tudo isto agora, é porque no passado ele acabou de assumir. O PCV não fez nada relativamente a esta área. Reforço da capacidade nacional, programa de reconversão da frota, 300 mil euros, financiado pelo Banco Mundial. Fazenda de Camarão, Nortuna, entre outros. Portanto, eu passaria aqui a noite toda a elencar. Privados. Nós temos um governo, sim, que apesar das dificuldades, Covid-19, que teimosamente não querem reconhecer, mas agora já, timidamente, porque o Banco Mundial colocou no relatório, já estão a falar secas severas, nunca visto neste país. Agora a guerra na Ucrânia, logística, e agora vem imputar aqui relativamente aos combustíveis, que a subida dos preços. Isto não é um debate sério. Sr. Não Deputado, é um debate para está explicar os cabos. em relação à economia azul, está em crer que este setor tem potencial para ser uma verdadeira alternativa ao turismo, à monocultura do turismo? Nós assumimos, e se analisar o que é que nós temos no nosso Plano de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 2, a economia marítima, a par da agricultura, tem um potencial enorme e é o que nós devemos investir. Está-se a fazer, porque são investimentos enormes. E qualquer ciclo de investimento tem um ciclo de anos também grande, entre uma ou duas legislaturas, é o que nós estamos a fazer. E brevemente, com as desalinizadoras que estamos a colocar em vários pontos do país, vamos ter, de certeza, o verdadeiro contributo da agricultura na nossa economia. Não é investir em barragem, que no primeiro ano de seca, investiu-se, aqui também temos que dizer aos cabo-verdianos, aí é que é o tipo de investimento. Investiram 44 milhões em agricultura. Resultado, um ano de seca, cerca de 5 milhões em barragem. Por cada milhão investido, 10 mil saíram do campo. Isto é que é resiliência? Não. Para nós é investir nos recursos que nós temos. Estão sempre a tentar desdenhar relativamente ao que nós estamos a fazer. Porquê? Porque não tiveram a capacidade de o fazer. E nós estamos a fazer, e de certeza absoluta que num curto espaço de tempo vamos ter resultados que de facto demonstram que nós temos capacidade de produzir interna e diminuir a nossa grande vulnerabilidade, que é a importação dos produtos, e particularmente produtos alimentares. Vamos ouvir António Monteiro para depois seguirmos para o segundo ponto deste programa. António Monteiro. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte. A economia azul pode ser, sem sombra de dúvidas, um dos setores que poderá ajudar na criação da riqueza no país. Mas nós temos todo um trabalho que tem que ser feito previamente. Porque se nós não fizermos esse trabalho prévio, podemos falar e continuar a falar que não conseguiremos fazer desenvolver o setor da economia azul. Eu vou dar-lhe só um pequeno exemplo. Nós temos 1.463 embarcações de pesca de boca aberta. Temos 127 embarcações semi-industrial/industrial. E temos no país 36 barcos de pesca desportiva. O problema que aqui se coloca, apesar de nós termos dado estes números, que são números do 5º Recenseamento Geral das Pescas, é que muitos destas embarcações estão parados. Estão sem possibilidades de poderem funcionar, porque não há recursos humanos. Eu conheço armadores, aqui em São Vicente, por exemplo, que dizem de forma clara, o barco de pesca deles está parado porque não tem tripulação. Ora, nós reconhecemos que o governo tem estado a fazer um esforço na formação dos nossos jovens para poderem seguir o caminho do mar e, consequentemente, irem para o setor das pescas. Mas não temos tido uma dinâmica muito forte neste capítulo.
Ora, é preciso incentivar estes jovens para poderem abraçar esta profissão. E nós já dissemos várias e várias vezes no Parlamento e fora do Parlamento que, por exemplo, no ensino superior, no ISECMAR, a formação para os oficiais de ponte e para os oficiais de máquinas deveria ser gratuito. A formação deveria ser gratuita. Isso porquê? Porque nós somos arquipélagos. Mas nós não estamos a fazer isso. Vão para estes cursos alguns jovens que muitas vezes depois encontram trabalho fora do país, onde o salário muitas vezes chega a ser 2, 3 ou 4 vezes superior àquilo que ganham aqui no país, e vão saindo. E nós ficamos aqui com déficit de formação em termos de capacitação destes mesmos quadros para poderem navegar, capitanear ou comandar os nossos barcos e as máquinas dos nossos barcos. Um outro aspecto, Jefferson, que eu queria chamar a atenção relativamente ainda à economia azul, e que eu não vi neste relatório, é que nós precisamos fazer um estudo com a profundidade necessária para sabermos que recursos nós temos nos mares de Cabo Verde para além da profundidade de 200 metros. Nós não sabemos o que é que nós temos nesta profundidade. Para além de 200 metros, nós não sabemos. Porque nós temos a capacidade de fazer uma pesca, pronto, vamos dizer, quase que a superfície, 200 metros para cima. Nós não temos ainda feito nenhum estudo, pelo menos que eu saiba, e se estiver enganado peço desculpas, para sabermos exatamente o que é que nós temos para além dos 200 metros. Ora, também nós temos que ter em linha de conta o facto de que nós somos ilhas e muitas das nossas ilhas, as nossas zonas costeiras, têm tido grandes dificuldades em termos de acesso ao pescado. E nós não estamos a criar as condições necessárias, por exemplo, para implementarmos recifes artificiais, para nestes recifes artificiais podermos fazer desenvolver o pescado e, consequentemente, os nossos homens que pescam de forma artesanal poderem ter sempre um lugar onde ir pescar. Nós não estamos a investir de forma séria, por exemplo, na aquacultura. Nós temos iniciativas privadas aqui em São Vicente, quer seja a Fazenda de Camarão, quer seja o Nortuna, estes empreendedores passam por grandes dificuldades para poderem desenvolver as suas atividades e, consequentemente, poderem criar mais riqueza num setor que pode ser o trunfo maior na aposta do desenvolvimento da economia marítima. Nada disso é feito. Fala-se, mas quando estes empreendedores necessitam de ter algum apoio por parte do governo, não conseguem ter este mesmo apoio. Portanto, o governo, melhor dizendo, tem que fazer muito trabalho ainda para que a economia azul, a economia marítima, possa de facto ser a muleta do desenvolvimento de Cabo Verde, porque é ali que está o nosso potencial. Nós já temos o turismo que está a ajudar, mas precisamos também ter a economia azul a fazer o seu trabalho. Mas para fazer esse trabalho, o governo tem que dar os passos necessários para estabelecermos uma base forte e, a partir dessa base, podermos relançar a economia marítima. E chamo a atenção, para terminar, Jefferson, o aspecto do transporte marítimo. Ora, nós não podemos falar do desenvolvimento da economia azul sem ter em linha de conta o transporte marítimo. O relatório do Banco Mundial, o relatório anterior a este, dizia mesmo que em Cabo Verde
comparando com os países que têm a mesma composição arquipelágica, Cabo Verde chega a ter custos de transporte 2 vezes mais cara do que aqueles países. Ora, nós temos, se quisermos que o país tenha essa autoestrada para que os agricultores ou mesmo os pescadores das outras ilhas façam circular os produtos, precisamos baixar o custo, já que o governo tem estado a subsidiar. Precisamos manter alguma fidelidade desses transportes. Repare, o fogo nesse momento tem tanta fruta que está por aí a estragar, a vender-se manga por 5 escudos. Agora pergunta-se, não sabe quanto é que está a custar uma manga? Na Boa Vista, quanto é que está a custar uma manga? Se nós tivéssemos tido a capacidade de resolver este problema de transporte, provavelmente... Tem uma reportagem que dizia 5 mangas por 500 escudos no Sal. Está a ver? 5 mangas. Quer dizer, mas no fogo, pelo menos um amigo meu disse ontem, que os 5 escudos uma manga no fogo. Quer dizer, isso não é aceitável. E depois estamos aqui a queixar que o país é pobre. Não, o país não é pobre. Nós temos tido o azar de não ter dirigentes com cabeça brilhante. Porque não é normal tantos anos a bater na mesma tecla e continuamos todos os anos a ter as mesmas situações, a ter os mesmos problemas. Portanto, eu termino chamando a atenção. A economia azul é uma muleta que nós podemos utilizar, sim, para o desenvolvimento de Cabo Verde, mas temos que trabalhar a base para que ela seja sólida, para que possamos desenvolver esta mesma economia. E terminaria, peço perdão, chamando a atenção que é importante. Repare, nós temos aqui a indústria pesqueira, transformação do pescado. Temos a Tunlo. Por exemplo, estes jovens que trabalham nesta companhia estão a receber 6 contos por mês. Há uma série de meses que estão a receber 6 contos por mês. O que é que está a fazer o governo para ajudar estes jovens? É por isso que a criação de uma base sólida para evitar estes descontroles e para evitar o desânimo e a frustração das pessoas que, por exemplo, que estão empregadas no Atulo e que estão agora em layoff a receber cerca de 6 contos por mês, para isto não acontecer. Portanto, podemos avançar para essa economia, para diversificar a nossa economia, mas precisamos criar uma base e já era a altura de termos esta mesma base criada da melhor forma possível. E ainda no âmbito do desenvolvimento da economia cabo-verdiana, a Ilha do Sal acolheu na semana passada a 3ª edição do Cabo Verde Investment Forum, um investimento que se enquadra na política de promoção do país e é um instrumento privilegiado de promoção de investimentos dentro das estratégias de diversificação da economia e uma forte aposta do governo no setor privado. Esta edição contou com cerca de 300 participantes de vários países, tendo conseguido arrecadar mais de 1.000 milhões de euros em novos projetos destinados a diferentes ilhas. Falou-se na aposta no turismo residencial e no setor da saúde para várias ilhas, na injeção de cerca de 45 milhões de euros na ProGarante para que possa apoiar os microempresários, pequenos e médios empresários cabo-verdianos em novos projetos de investimentos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, apontou este fórum como uma oportunidade para ganhar energia para fazermos, estou a citar, aquilo que Cabo Verde precisa, ou seja, escala, velocidade e impacto nos projetos estruturantes transformativos para que possamos criar oportunidades de emprego e treinamento para os jovens. Também o vice-primeiro-ministro pediu às estruturas governamentais que sejam facilitadoras, não criem complicações, que evitem burocracias desnecessárias e ajudem para que os empresários possam ganhar em termos de ambição e possam também fazer mais e melhor para Cabo Verde, e afirmou ainda que Cabo Verde tem de ser uma economia diversificada, capaz de criar oportunidades nos mais diversos domínios e de ser também uma economia resiliente aos choques internos e externos. Um pouco daquilo também que nós aqui já afloramos. Fidel Cardoso de Pina, este fórum acaba por propiciar o debate em torno de projetos para o país.
Das intenções em projetos no país, arrecadou este ano mais de 1.000 milhões de euros. Na edição de 2022 tinha arrecadado um recorde de 4,5 bilhões de euros e, na altura, o vice-primeiro-ministro tinha dito que o público e o privado deviam trabalhar em conjunto para que os compromissos assumidos pudessem ser concretizados. Como é que o PAICV olha para este fórum e se tem visto resultados palpáveis daquilo que são as intenções de investimento no país? Não, antes, mais rapidamente, só para esclarecer umas inverdades que temos que esclarecer aos cabo-verdianos, o Celso sabe que vocês encontraram 3 ATRs e 2 Boeings. Portanto, é uma questão que é clara. Por outro lado, as barragens, as estradas, casa para todos, aeroportos, portos, os cabo-verdianos sabem que são investimentos obras que deram retorno económico e já foram amortizados os investimentos e, portanto, isso não há dúvidas sobre os retornos para a economia que essas obras dão. Eu acho também grave que o colega Celso esteja a dizer que esteja a aumentar as remessas dos imigrantes. Isso é grave, porque não corresponde à verdade. Sabe que não é verdade. Sabe que não é verdade porque as remessas dos imigrantes têm estado a reduzir. Só agora em 2023, só um ponto. Portanto, está aqui, inclusive saiu no jornal. Mas é só agora. Sabe, está aí. Diz lá, 2023. Portanto, está aí. Só em 2023. Não, há 2 anos está a reduzir. Veja os dados. Trabalhei no BCV 2022 e sabe disso. Lê mas não também. precisa 2022 para 2023. Está a ficar aflito porque disse isso há bocado. Eu estou aqui a clarificar. E por fim, para dizer que formar jovens para a imigração significa que o Jefferson, que é jornalista, quando for para Portugal, para trabalhar como jornalista e não, ou eu que sou jurista, trabalhar na área. E não o que tem acontecido. Temos tido jovens a formarem, os pais pagam a formação e têm trabalhado em restaurantes, a limpar chão. Não coloco em causa a dignidade desses trabalhos, mas não é isso que a juventude cabo-verdiana quer. E isto que está a dizer aqui fica mal e não corresponde à verdade. Isso sem dizer que, de facto, a população reclusa aumentou. 2.200 reclusos que temos em Cabo Verde com sobrelotação de todas as cadeias. E só demonstra o que tem acontecido com a juventude cabo-verdiana, quando 64% é parte dessa população reclusa. Mas, relativamente a este fórum, Jefferson, nós, enquanto PCV, nós não temos... nós entendemos, e ninguém nega a importância, portanto, de iniciativas que visam promover o país, que visam, portanto, busca de atração de investimento para um crescimento sustentável. O governo tem falado da mobilização de milhares de euros, mas nós temos que perguntar qual é que é a consequência, porque isso tem que ser consequente. E a verdade é que nós temos estado a ter uns festivais de fórum, isso é preciso dizer. E só para dar algumas ideias, vejam que o governo disse na Conferência de Doadores de Paris, em dezembro de 2018, mobilizou 850 mil euros. O primeiro fórum, no mês de junho de 2019... 850 mil euros. 850 mil euros. A Conferência de Doadores em Paris, em dezembro de 2018. Estou a falar de alguns fóruns que foram organizados pelo governo. Milhões? 850 milhões de euros. Milhões de euros. No primeiro fórum da Cabo Verde Invest, de junho de 2019, fala de 2 mil milhões de euros. No segundo fórum, em novembro de 2021, o primeiro-ministro falou da expectativa de cerca de 4 mil milhões de euros. E agora esse terceiro fórum fala, em junho de 2024, há poucos dias, fala-se em 1.000 milhões de euros, portanto, mobilizados. Se nós contarmos todos esses fóruns, incluindo da Boa Vista, Dubai, etc., estamos a falar uma expectativa à volta de cerca de 10 mil milhões de euros. Portanto, nem se sabe quantos orçamentos de Estado estamos a falar. Agora, a questão é que isso até agora tem sido falácia. Porque uma coisa, Jefferson, é assinar memorandos de entendimentos, acordos e convenções de estabelecimento, e outra coisa é a efetivação do investimento. Saírem do papel. Saírem do papel. Tem sido apenas marketing e propaganda. Não tem tido... Até os cabo-verdianos perguntam qual é a relação direta
naquilo que é o investimento que se faz com a realização desses fóruns, com o retorno. Um país com problemas de saúde, que a saúde está doente, com problemas de educação, com problemas graves de transportes aéreos, a pergunta é, qual é que é o retorno? Portanto, até agora não se tem nada de substancial, não se tem nada de concreto e mesmo já se anunciou, portanto, já a realização de mais 2 fóruns, não é? Portanto, haverá mais 3 fóruns, perdão. Boston, São Paulo, Brasil, Lisboa, inclusive que vai coincidir com a gala diáspora que o Primeiro-Ministro pretende realizar no Brasil. Portanto, um esbanjamento sem precedentes daquilo que é o erário público. E a questão é qual é que é o retorno. Por exemplo, uma das questões com o empresariado nacional, que foi mesmo expressado pela Câmara de Comércio, quer de Barlavento e Sotavento, tem a ver com novas formas de mobilização de financiamento para projetos do empresariado nacional, que, afinal de contas, não tem sido possível nesses fóruns. Não tem sido um objetivo concretizado quando toda a gente sabe que um dos grandes problemas que nós temos é precisamente o financiamento, que continua a ser um calcanhar daqueles. Portanto, fala-se muito da mobilização, mas a verdade é que nós não temos tido o retorno que era esperado. Aliás, o investimento direto estrangeiro tem estado a reduzir a pico, anos após anos, desde 2016. As remessas dos imigrantes estão também a reduzir, como eu disse e afirmei, e já mostrei aqui ao colega Celso, que não acredita no jornal que saiu ontem e que confirma, isso. E, portanto, esta é a realidade que nós temos. Abre o jornal, e, portanto, esta é a realidade que nós temos, que, como eu disse, nós não colocamos em causa a necessidade de fóruns, mas o governo precisa parar, analisar e refletir. Qual é que é o retorno? Explicar aos cabo-verdianos o que é que temos tido de concreto, de efetivo, qual é que é a taxa de execução, que não se sabe. Acaba por ser uma mão cheia de nada e os cabo-verdianos, um cidadão lá em casa pergunta, vale a pena fazer esses fóruns? Valerá a pena sempre e quando tenhamos retornos efetivos num país que, como se sabe, esta governação já destruiu 19 mil postos de trabalho desde 2016. Fica então este repto para o deputado Celso Ribeiro. Não, rapidamente para dizer ao colega Fidel, antes de entrar na temática, que eu disse que o investimento direto estrangeiro, que é de facto as remessas dos imigrantes, é de facto um grande ativo do nosso país, só diminuiu de 2022 para 2023. Um ano não é a PIC. Se um ano é a PIC, portanto, revê o seu conceito. Okay. Mostrou o jornal, depois guardou porque sabe que não está a falar a verdade. Então, abre o que é que está na capa, 2022 para 2023. Okay. Abre ali. Relativamente ao investimento direto estrangeiro, está a aumentar. Isto é demonstrativo que nós temos tido uma verdadeira diplomacia económica. E para nós pensamos de forma positiva. É normal, eu volto a repetir, que a oposição diverge da situação, mas não é com essa pintura negro em tudo, porque para vocês é isto, é curto prazo, mas nós não, nós pensamos a longo prazo. Por isso é que nós estamos a dar passos seguros. Portanto, nós verificamos, de facto, um verdadeiro momento. Diz que não há nenhuma medida. Meus senhores, uma coisa que nós temos que explicar é que vocês também devem interiorizar isso. Os fóruns. Não é ir com um saco e passar à frente dos investidores, metem aqui o dinheiro. Não. É demonstrar, de facto, que nós confiamos no país. E nós devemos ter essa obrigação de passar aos investidores essa confiança. Não é esse discurso negro de que nada está a acontecer. Nós temos um país e o governo é o parceiro. E nós estamos a criar as condições, porque nós temos uma política macroeconómica estável, que é reconhecido por todos.
Temos uma dívida pública a diminuir, que não é o que o senhor acabou aqui de dizer, porque em valor absoluto não representa nada. É em percentagem do PIB que nós integramos. Se estás a fazer referência ao que disseste, nós integramos em 58% em 2001, quando tomaram o país, e nos deixaram a 129. E hoje está a diminuir, sim. Aí sim, que é diminuir a pico. Está em 109. E a tendência para diminuir, por quê? Porque nós temos uma política macroeconómica estável. E, consequentemente, o que nós temos que reconhecer, que é confiança, é o número de participantes. 322. 11 países. Chega, bof. E 11 países africanos da CEDEAO. Infelizmente, vocês não tiveram essa capacidade de o fazer no passado. E nós estamos a fazer, e tem resultado, porque este de 2024, que acabou de acontecer agora, teve um aumento. Se analisar com rigor os dados, eu sei que não teve tempo para o fazer, mas mesmo as assessorias não estão a chegar a tempo, teve um aumento de 30%, meu amigo. Isto demonstra o quê? Confiança no país, confiança no governo que está a dirigir o país, confiança num governo que está a criar condições para a existência, de facto, de uma parceria pública e privada. E mais, houve 185 reuniões, onde a volta de 90 foi entre privados e apenas 40 entre governo e privados. Tivemos verdadeiros parceiros, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e vários países da nossa sub-região da CEDEAO. E com isto conseguiu-se mobilizar o valor que acabou de avançar. E nós assinamos 11 efetivamente para se realizar. Agora, comparar o passado, é o que eu tinha dito no início, nunca reconhecem a existência da Covid, que parou o mundo. Quer dizer, parou os outros países e o Cabo Verde estava em movimento, não é? Por isso eu acho que estes fóruns é de facto necessário para um país como Cabo Verde. Nós somos um país muito vulnerável a choque externo. Quem não reconhece isso não consegue ver a dinâmica e as mudanças que estão a acontecer hoje. Nós, por ser ilhas, por ser arquipélago e pela nossa pequenez, e hoje não existe financiamento concessional. São esses fóruns que, de facto, temos que vender, entre aspas, o país e demonstrar que temos potencialidades e que o Estado deve criar condições. Reconhecemos, sim, que o que nós temos que criar é acelerar o nível de implementação. O próprio vice-primeiro-ministro pediu às estruturas para serem menos burocráticas. Perfeitamente de acordo. Por isso é que está-se a investir fortemente nas novas tecnologias, por forma a existir interoperacionalidade entre as instituições, porque é inadmissível, no momento que nós estamos, com os ganhos que nós já atingimos com as novas tecnologias, ir a uma instituição esperar 3 ou 4 dias para que um investidor consiga efetivamente tirar um papel ou efetivar o que se pretende. É este o caminho, é a parte que nos falta, é a modernização efetivamente da administração pública para que, de facto, conseguimos implementar todos os ganhos que esses fóruns têm dado ao país e temos resultados palpáveis. E este último contribuiu para um aumento da volta de 30%. Está a dizer que não existe mensuração? Então que procure, ou se não registre o que eu estou aqui a dizer. Portanto, e para terminar, dizer que nós valorizamos não só a diversificação da nossa economia, que tem que passar, de facto, pela economia azul, por isso é que na altura da retoma, disponibilizamos a economia 9 milhões e foi absorvida a volta de 7 milhões e 300 milhões para as pescas. Muito obrigado. Vamos ouvir então o deputado António Monteiro em relação a este fórum, Cabo Verde Investment Forum. Bem, relativamente a este fórum, o que nós temos que dizer é o seguinte. Os fóruns em Cabo Verde precisam começar a dar frutos de forma mais célere, porque já se fizeram vários fóruns e já se anunciaram vários montantes que saíram destes fóruns
e pelo menos eu pode ser que eu esteja a ver mal, ainda não me apercebi de que aquilo que foi anunciado, passando o ano ou passando 2 anos, está a acontecer. E vou dar-lhe um exemplo muito simples. Num dos fóruns, penso que 2 anos ou 3 anos atrás, se não me falha a memória, foi assinado um memorando de entendimento para a construção do Hospital de Cabo Verde na cidade da Praia, com milhões e milhões de dólares. Pergunto, onde é que para este hospital? Falou-se em cerca de 10 mil milhões de dólares ou euros, não sei nesse momento exatamente qual deles, se é dólares ou euros, mas tendo em conta que estão mais ou menos aí quase a mesma paridade com o escudo, vamos admitir que seja euros. 10 milhões. Ainda há dias num programa eu ouvia um deputado do MPD a dizer que se realizou 4 mil milhões de euros destes fóruns. Ora, eu até pus a mão na cabeça, porque 4 mil milhões de euros é aproximadamente 7 orçamentos do Estado, se considerarmos o orçamento à volta de 80 milhões de contos. Portanto, aqui os fóruns são bons, mas temos que passar dos anúncios à prática. Porque o que faz o povo sentir-se bem não é estarmos aqui a anunciar mais de 1.000 milhões aqui, mais de 2.000 milhões ali, mais de 4,5 mil milhões ali, mais outros tantos ali. O que faz o povo sentir bem, orgulhoso do país que tem e com fé e esperança neste país, é quando as coisas acontecem. É quando veem, por exemplo, a construção de um hospital, é quando veem a construção de uma estrada, é quando veem a construção de uma universidade, é quando veem a construção de uma estação de rádio ou de televisão nova. Tudo isto é que faz o povo sentir-se bem e que faz o povo crescer ainda mais a sua esperança neste país. Enquanto nós ficarmos só pelos anúncios, enquanto nós estivermos aqui a fazer fóruns e a não conseguir vincar os contratos assinados com a realização prática no terreno, o povo não irá acreditar naquilo que nós estamos a dizer. Portanto, o que eu gostaria de pedir ao governo é que fizessem fóruns, sim, que fossem vender a imagem do país de forma séria e honesta, mas que fizessem os anúncios que a priori sabem que irá acontecer. Porque quando se faz anúncios e estes anúncios não acontecem, nós estamos a criar um rótulo para a nossa cabeça, que é aquilo que todo mundo diz relativamente aos políticos. Portanto, se nós quisermos retirar esse rótulo da nossa testa, de que políticos são esses, são isso, são aquilo, são aquele outro, vamos limitar naquilo que dizemos. Vamos cingir as nossas possibilidades. Vamos cingir a realização de facto daquilo que é dito, daquilo que é assinado. Se não o fizermos isso, acho que estaremos a prestar um mau serviço ao país e estaremos a trabalhar com muita força e muito afinco na descredibilização da classe política nacional. Porque este país, vou concluir, este país é um país que sempre foi um país de esperança. Desde que nós ascendemos a independência, o povo vai tendo esperança. Mas se nós continuarmos neste caminho a dizer coisas que depois não são concretizadas, essa esperança vai desvanecendo com o tempo.
Muito bem, vou dar então um minuto a cada um dos senhores para as notas finais. Não, rapidamente para dizer, o António Monteiro estava a rir e o Celso também, que entende de números, porque de facto falar de 10 mil milhões de euros portanto, é de bradar aos céus. Estamos a falar de... Não, isso é que está. Isso é que é verdade. Sim. Essa mobilização. Portanto, isso só pode ser brincadeira. Eu desafio o colega Celso para dizer onde é que estão esses investimentos. Onde é que estão alocados? Para nos dizer aqui. Por outro lado, Jefferson, as remessas dos imigrantes sim reduziram. Em 2021 era 14,9%. Em 2022 baixou para 13,1% e em 2023 baixou para 11,6%. Portanto, que não é só um ano, como diz o colega Celso. Por outro lado, se está-se a mobilizar tanto investimento direto estrangeiro, por que é que isto está, portanto, a cair a pico? Veja que em 2016 o investimento direto estrangeiro era de 6,8%. 2021, 4,4%. 2022, portanto, 5,3%. Para concluirmos. Portanto, só demonstra que esses investimentos acabam por ser só anúncios. Como eu disse bem, uma coisa é assinar memorando de entendimento, convenção de estabelecimento e outra coisa é efetivar aquilo que é o investimento. É como ir à casa do cidadão abrir uma empresa. Uma coisa é abrir a empresa na casa do cidadão e outra coisa é operar, que é outra coisa completamente diferente. Portanto, esses anúncios que o governo faz só descredibilizam o país e isto não é bom. Como nós dissemos, nós não somos contra fóruns, mas é preciso pôr um travão nesses festivais de fóruns. É preciso fazer fóruns, sim, mas com qualidade e, sobretudo, que seja diretamente proporcional àquilo que nós estamos a gastar. Gastar, sim, mas um gasto com retorno. E, na verdade, tem sido só anúncios e isso fica muito mal para o país. Celso Ribeiro, notas finais. Não, rapidamente para dizer que estou plenamente de acordo com o colega Monteiro quando diz que temos que ser rigorosos, objetivos, porque nós assistimos aqui tudo menos a rigorosidade da parte do meu colega. E teve a infeliz ideia de ir procurar 2021 como referência. 2021, meu amigo, é logo a seguir a paragem